Oi, seja muito bem-vindo a esse canal, essa noite incrível. Eu tô aqui no estúdio maravilhoso para gravar podcast. Já vou te pedir para você chegar, se inscreve no canal, deixa seu like aí pra gente. Fala que você tá acompanhando esse Rafa Flix. Eu vou apressar meu convidado, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é bater um papo aqui no podcast com um empresário, né? Mas antes de começar e apresentar meu convidado, queria dar uma pequena introdução sobre o poder do network. Estamos aqui através de um network. Então, eu queria te falar que se você talvez não está movimentando ainda porque está faltando gente boa aí perto, se conecta com gente interessante, porque essas pessoas vão te levar para o próximo nível. Muitas pessoas que eu conecto no podcast são pessoas através de network. Então, fica com essa chave, tá? E aí eu quero começar com uma frase que eu gosto muito. Quer dizer, a frase não é minha, né? Eu estou modelando gente incrível. Que é, inclusive, de uma pessoa que meu convidado conhece. Eu vou falar a frase. Para você brilhar no futuro, você precisa fazer as pazes com a escuridão do passado. Michael Arruda. Quando eu vi essa frase, eu assisti o podcast dele com o Joel J, essa frase me impactou e eu escrevi ela. Eu sempre sou de escrever as frases, né? Hoje, quando eu peguei a agenda, eu achei a frase. Falei, vou levar pro podcast, porque nada é... Tudo conecta, né? Então, deixa eu apresentar meu convidado de hoje. Vou receber aqui no podcast Lucian Picolin, hipnoterapeuta, certificado pela Omni, mentor, palestrante, especialista em libertar pessoas da ansiedade, do medo, da depressão e do desequilíbrio emocional, promover saúde através do seu método, o método MCE. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. O prazer é todo meu, obrigado, Rafa. Prazer todo estar aqui com vocês. Que apresentação, que honra, né? A honra é toda minha. Tem muito o que falar. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos trocar bastante papo sobre saúde emocional, sobre mentalidade, sobre network. Você já deu várias chaves já em poucos segundos, isso é importante. Né? O poder do ambiente, Verdade. Né? Você já trouxe já com o início. E vai ser um prazer trocar com você e estar aqui. Garanto que a gente já pode até começar a fazer um gancho, que já me veio 3 insights só do que você falou. Ah, que bom! Já. Então seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui, por a gente poder realmente também gerar conteúdo de valor para a internet. O seu trabalho é incrível, eu realmente sou fã e sou apaixonada pela hipnoterapia, eu não conheço ela no detalhe, mas como eu sempre fui de consumir podcast, eu assisti o Jota com o Michael, isso há muito tempo atrás. E aí me conectei com o Rafa, com o Comendador, que inclusive é dele que eu comecei a falar nesse rolê nosso aqui. Sim. Sou muito grata ao Rafa, uma grande conexão. E fiquei apaixonada pelo conteúdo que o Rafa vem trazendo pra gente na rede social. E aí a gente se conheceu, né? Exatamente. Então eu queria que você se apresentasse pra gente, quem é o Lucian e como é que a hipnoterapia chegou na sua vida. Então vamos lá. O Lucian é filho do Alcir e da Marisa, né? Antes de mais nada honrar pai e mãe. A gente ama, né? Tem que estar reverência. O gaúcho, cresci no Mato Grosso do Sul. Já rodei bastante o Brasil. Hoje eu moro no Rio de Janeiro aqui. E passei por várias fases na minha vida até chegar na hipnoterapia. Né? Eu saí de casa com 17 anos, fui estudar, passei num concurso com 19, me formei nesse concurso, rodei um pouco o Brasil, mas eu nunca era feliz na profissão. E por diversas vezes, por estar num ambiente que eu não era feliz, eu convivi com ansiedade, com momentos depressivos, em que eu achava fugas em coisas superficiais para tentar me abastecer, até que desenvolvendo a espiritualidade e a mentalidade, as coisas começaram a fazer mais sentido na vida. Eu falei, opa, a vida não é só isso, a vida não é viver preso num ambiente que me faz mal. Existem outras opções, né? Apesar de ter um salário fixo, de ser, que todo mundo quer, né? O concursado, que já tem a carreira desenhada pro resto da vida. É o sonho de todo pai e toda mãe. Então, falei assim, tá, mas vale a pena? Até que ponto vale a pena ter essa segurança? E aí, eu, muito conectado com Deus, os caminhos, as portas foram se abrindo e me direcionando. E a gente pode entrar mais a fundo nisso aqui, até a hipnoterapia aparecer na vida e fazer todo sentido pra mim. Eu falei, opa. Esse momento é bacana, né? É tipo uma epifania, não sei, uma catarse, assim, quando a gente encontra algo que a gente fala, é isso que tava faltando. E pra mim foi muito, assim, na minha cara. O Michael, meu mentor, né, o Michael Arruda, que você já falou, quando ele ficou sabendo a minha história, falou, Luciano, mas parece que Deus foi jogando na sua cara, você não tinha muita opção. Eu falei, cara, foi. E como é que você se conectou com a hipnoterapia? Então, foi justamente assim, tudo começou, a minha mudança de chave foi num retiro que eu fui de ascensão espiritual, conexão, e fui convidado para ir nesse retiro. Nesse retiro só tinham terapeutas, e eu era um concursado, funcionário público, nada a ver, estava ali,
Mas o meu terapeuta sempre falava, você tem uma luz muito forte, você tem que trabalhar isso. E eu ouvi isso a vida inteira. Mas até então, pra mim, isso era muito vago. Ter uma luz muito Legal. forte, vou fazer o quê, né? Vou fazer Vou fotossíntese? iluminar? Eu preciso, né, de uma renda. Sim. Eu não via perspectiva de trabalhar com isso, não sabia como. E nesse retiro, como se minha criança interior aflorou, e eu me vi cuidando de todo mundo, que eram terapeutas, eu me vi brincando com todo mundo, acolhendo todo mundo, e os feedbacks que eu tive foi que eu fui a sensação do retiro, a minha energia Como se contagiou você mesmo. já fosse um terapeuta, né? E ali eu vi que realmente eu tinha uma coisa diferente. Eu falei, eu preciso trabalhar isso. Todo mundo foi falando. E foi engraçado que as pessoas que eu me conectei, eu acabei levando pra minha casa, porque era um pessoal do Brasil inteiro, e eu morava lá próximo do retiro. E o pessoal, tá aí, a gasolina, vamos dividir, quanto é que fica a hospedagem, né? Porque eu convidei, foi umas 5 pessoas lá pra casa. Eu falei, não, eu quero terapia com todo mundo. E era cada um numa área. E aí eu aprofundei, Pô, que bacana. né? E aí você foi estudar. Eu fui fazer terapia, fui me desbloqueando camadas e a importância da gente, do autoconhecimento, né? Fui descobrindo coisas de mim que eu nem sabia que eu tinha. E aí começou a minha jornada de mundo terapêutico. Falei, eu realmente tenho alguma coisa diferente. Se eu cuidei de terapeutas, eu posso cuidar de gente normal que tá precisando. E foi aí que apareceu, pra encurtar a história, né? A hipnoterapia. Minha mãe chegou repentinamente e falou, lê esse livro, você vai gostar. Sua lê mãe? muito. Minha mãe lê muito, mas ela nunca foi de fazer isso. E que livro era? Era um livro do Brian Weiss, é um hipnoterapeuta americano, que ele é especialista em tratar pessoas com hipnoterapia, mais focado em vidas passadas. Um psiquiatra que não Que acreditava bacana. nisso e tal, e a vida dele foi indo pra esse caminho. Eu achei muito maravilhoso o livro, mas até então era um livro. Mas eu tava muito imerso na história. Falei, nossa, uau! Ele contava a história, ainda tinham romances, assim, as coisas dos pacientes, as histórias. Eu lendo aquele livro, sempre gostei muito de podcast. Toda vez que eu pegava o carro para ir em qualquer lugar, um podcast. Sorteei um do Joel J, que era com o tal de Michael Arruda. É o mesmo podcast que eu ouvi, então. Exatamente. E ali, quando o Michael começou a contar, eu falei, caramba, é do livro. Ele faz a mesma coisa que eu vi no livro, e dá pra fazer isso aqui no Brasil? Eu falei, E o Joel contando como ele fez a imersão com o Michael e como ele começou a aplicar nos mentorados dele a técnica. mentorado nos filhos, na família, Cara, nele eu mesmo. fiquei muito encantada também quando eu assisti. Como eu já era um fã do Joel, eu falei, caramba, ele fez, o Thiago Nigro fez. Verdade. Então já validou na minha mente, falei, é validado. Sim. Eu já tava lendo o livro, eu já era curioso no assunto, eu falei, é isso. Foi tipo assim, é isso que eu vou fazer. Não tem muito pra onde correr. E depois que eu comecei, eu me apaixonei, né? Eu pensava em fazer outras técnicas terapêuticas, mas depois que você descobre o poder que a hipnoterapia tem de você entrar na mente da pessoa, a pessoa mesmo mergulhar, e você conduzir ela até a origem de qualquer problema que ela tenha, seja emocional, seja crença, seja até de desbloqueio pra crescer, você fica assim, você vê a pessoa mudar coisas que ela tá carregando há 10 anos, 20 anos, fazendo outras terapias que ela já sabia o problema, Só que ela não sabia como alterar. só que ela não sabia como mudar. E você vê a pessoa mudar em 3 horas, às vezes, num processo de ressignificação de uma memória. Fantástico. Não tem preço isso. Eu acho que uma pessoa, eu sempre falo, uma pessoa que eu atendi, que teve resultado, já valeu a minha vida, já. Mais do que os 16 anos que eu tava No antigo trabalho, no sim. concurso público. Porque ali não tinha a sensação de propósito. Né? Tem uma frase até num corte no podcast que eu não lembro quem, mas uma famosa fala, né? Se eu te der 2 milhões de reais e você não acordar amanhã, você quer? É, isso viralizou. Você lembra disso, né? A pessoa fala que não. Ela fala, então sua vida não tem preço. E aí eu pergunto, por que precificar a minha por causa do concurso público? Mas isso é muito corajoso. Queria te perguntar qual é o maior desafio quando você começou a trabalhar nessa área. Qual foi o seu maior desafio? O maior desafio foi justamente eu, funcionário público, acostumado a ter uma rotina, em que eu já sabia o que eu ia fazer todos os dias, em que eu não tinha que vender nada, só tinha que fazer minhas tarefas. De repente, virar autônomo. Vendedor também, né? Vendedor, ter que me vender, Sim. vender Vender a técnica. uma técnica que as pessoas não conhecem. Então, existem muitas crenças, muitos Verdade. mitos, muitos medos, por causa das hipnoses de palco que já aconteceram. E, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer conteúdo, eu tenho que ensinar as pessoas sobre, para as pessoas entenderem o poder que isso é. Isso aí foi um desafio enorme para mim. Ainda foi é um vários desafio, tabus. né? Claro, eu não conseguia gravar um vídeo. Você me vê hoje falando nas câmeras, eu travava, pegava a câmera assim, amigos próximos falavam, fala, não vai acontecer nada, você não vai morrer. Só que aí que entra
o bloqueio mental que a gente usa para tratar. Foi a primeira coisa que eu tratava, o medo de falar em público. Né? Eu descobri que eu tinha um medo de rejeição absurdo. Eu falei, eu não consigo, eu pegava, dava um... E aí, da onde vem isso? Eu falei, vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Eu fiz antes de fazer o curso. Procurei hipnoterapeuta, falei, quero tratar isso. Você vê o resultado. Descobri que o meu medo de rejeição vinha de uma memória que eu tinha, que eu acessei. E aí é importante já desmistificar isso. Às vezes o seu trauma não é um trauma, não necessariamente um abuso, não necessariamente uma violência. Claro que isso é um trauma, mas não precisa ser tão forte. Sim. Às vezes é como a criança elaborou, e a criança não tem maturidade para elaborar o que Aquele acontece. fato, né? Exatamente. Então, o meu medo de falar em público foi uma cena que eu acessei, que eu acordei no berço, eu chorei, e meus pais não vieram. Ninguém veio. Aí eu falei, é tão simples assim? Quando eu acessei aquela cena, você não sabe a dor que eu senti. Eu falei, gente, e o Rafa, meu terapeuta, ele falou, Luciano, o que o seu subconsciente te fala? Por que ele tá trazendo essa cena? Eu falei, Rafa, meus pais não me amam. Tô sendo rejeitado pelos meus próprios pais. Isso apertou meu peito de uma forma, Rafa, que eu falei, que minha mente falou, a rejeição dói muito pra ele. Então, em momentos que eu posso ser rejeitado, como fala em público, Sim. a mente libera adrenalina, libera cortisol, libera várias substâncias químicas que aquela ansiedade bate e você trava. Mesmo sabendo no racional que não é real. Que não é perigoso, que nada vai acontecer, você não consegue dar aquele passo. E simples assim, ressignificando aquela cena, que os meus pais sim me amam, acolhendo aquela criança, mudando aquele cenário na minha mente. Simplesmente, óbvio que no início não vou falar fluentemente. Sim. Mas, por exemplo, eu nunca me imaginei estar aqui falando um podcast. Ah, que legal. Sem medo de que as pessoas vão pensar do que eu falar, ou de eu falar alguma coisa errada. Porque eu entendo que se alguém falar alguma coisa é sobre elas, não é sobre mim. E tá tudo bem. É verdade. Sabe, eu queria te perguntar, como é que tua filosofia de vida se reflete no trabalho? Você passou por muitas mudanças, né? E de fora, tá? Eu acredito que deve ser um desafio grande levar as pessoas para esse lado realmente muito sério da hipnoterapia, né? Então, como é que você faz para levar sua filosofia de trabalho sua filosofia de vida para o trabalho? Então, no início eu tinha muita crença sobre isso, porque a gente vai se tratando e a gente vai descobrindo as nossas próprias crenças. Então, eu tive que fazer várias terapias para eu me pôr como terapeuta. Por exemplo, eu tive que tratar... Eu separava muito espiritualidade da terapia, porque hipnoterapia é uma ciência. E a espiritualidade é ajudar as pessoas. Como é que eu vou vender uma coisa que eu estou ajudando as pessoas? Eu tinha uma crença sobre vendas, né? Eu tive que tratar, foi outra terapia que eu fiz. Porque a gente cresce no Brasil entendendo que vender é enganar. Vender é ruim, né? Venda é ruim. É como se você estivesse enganando a pessoa, só que venda é uma troca. Venda é excelente. É uma troca. É quando a pessoa entende que o seu produto vale mais que o dinheiro dela, e para você o dinheiro dela vale mais que o seu tempo em que você vai estar entregando o produto. Então, mas isso aí eu sabia no racional. Eu já consumia Thiago Negro, Joel J, Bruno Perini. No meu racional eu tinha tudo isso muito bem estabelecido. Só que o racional não manda nada. É uma chave que a gente precisa girar aqui já. O racional não manda nada. A gente é totalmente programado. A gente é 95% emocional. Programação. Então, 5% é bem pouquinho, né? É muito pouco. Não manda nada. A gente pode realmente, você falou tudo, a gente pode ser muito consciente do que tem que ser feito, mas isso não quer dizer absolutamente nada mesmo. E normalmente as pessoas são, né? Com emagrecimento é assim, a gente ouve as pessoas falarem, eu sei o que tem que fazer. Exatamente. Não quer dizer que eu consigo fazer, as pessoas falam isso, né? E com muita coisa. E aí que vem a diferença do conhecimento pro autoconhecimento. Né? Quando você sabe, você não sabe o que precisa fazer, aí você precisa de conhecimento. Você precisa estudar, fazer um curso, entender, adquirir aquele conhecimento. Quando te falta autoconhecimento, é quando você sabe o que fazer, quando fazer e como fazer, mas você não consegue fazer. Aí você tem que olhar para dentro. Tem alguma coisa te bloqueando. Então, alimentação, você sabe o que precisa fazer. Você deu o exemplo perfeito. Atividade física, você sabe o que precisa fazer. Você sabe que é importante você fazer. Por que você não consegue fazer? Da onde vem essa crença? O que está te bloqueando? Né? E aí a gente pode ir para outras áreas. O financeiro, você sabe que você tem que gastar menos que você ganha. As pessoas não conseguem. As pessoas se livram do dinheiro. Da onde vem essa crença? Então você tem que olhar para dentro e descobrir o que na sua mente está te bloqueando para você fazer o que você sabe que deveria. Você tem um case, você deve ter vários, mas eu quero saber um que impactou muito você desse desbloqueio, dessa mudança. Sabe, Sim. aquela pessoa que você falou assim, cara, eu realmente contribuí para uma
mudança aqui muito grande. Que a pessoa mesmo falou pra você, sabe? Tipo, Sim. olha isso aqui que você fez. Tem vários, né? Tem casos, assim, que eu amo contar. Mas, assim, o que mais me impactou mesmo, que assim, eu lembro até hoje, que eu nunca vou esquecer, foi logo no início. Então, eu ainda tava descobrindo a terapia, descobrindo a mudança da frente das pessoas. E chegou uma menina pra mim, que eu conheci no Instagram, e eu vi que ela tava muito depressiva, muito pra baixo, pô, já pensando besteira sobre a vida. Caramba. Então, e ali, quando eu olhei a história dela, o problema principal dela, né, foi o último que ela veio tratar. Só que o último é sempre o que eu falo, é a caneca transbordando. Tem várias camadas, Tem né? várias camadas. Então, a gente precisa sempre entender o que encheu essa caneca. Porque ela me procurou porque o marido morreu na frente dela, infartou. E aí ela entrou numa depressão, o que é muito claro, né? Um trauma. O grande amor da vida dela, recém-casada, de repente tem um infarto fulminante dormindo. E isso virou um problema, né? Virou uma dor em que ela não conseguia sair. Ela postava coisas muito dramáticas, né? Muito tristes nas redes. Então isso ela meio que começou Consumindo a ela cultivar a mesmo, né? dor. Sim. Então ela passava a dor pras pessoas. E a vida dela não andava. Mas quando a gente entra no trabalho, no tratamento, é o que eu falo. A mente dela não aprendeu essa dor na vida adulta. Tem uma história. E quando a gente foi vendo a história dela, eu falei, cara, essa pessoa passou por muita coisa. Então ela foi abandonada pelo pai. Logo bebezinha, ela acessou essa emoção. Aos 4 aninhos, ela foi abusada. Que já é uma coisa muito forte, né, pra uma mulher. É, sim. Eu falo que ela tem um combo de traumas. Porque normalmente a pessoa tem um ou outro. Sim. Então ela tem um abandono paterno. Tem o Ela abuso. tem o abuso. Adolescente, quando ela procurou conhecer o pai rejeitou ela de novo. Ou seja, reforçou a dor. É como se fosse essa garrafa enchendo. Né? E aí, o primeiro homem que deu valor pra ela Faleceu. morreu na frente dela. E aí a garrafa transborda. E aí vira depressão, que depressão é um sintoma, não é a causa. A gente precisa achar a causa, o que tá causando isso. As pessoas normalmente olham muito o sintoma ou o que transbordou a garrafa, transbordou a caneca. Então elas ficam muito olhando esse topo. Sim, na camada superficial. E é por isso que elas oscilam muito, né? Elas desabafam, acontecem coisas na vida dela em que a garrafa esvazia um pouco, mas qualquer outra coisa faz transbordar de novo. Né? Na hipnoterapia não, a gente vai olhar onde é que a mente aprendeu essa emoção. E ela aprendeu aonde? No primeiro abandono. É ali que a gente precisa tratar. Porque o resto foi como se fosse a base, o abandono foi a base para uma dor que foi sendo preenchida e alimentada. Óbvio que as outras cenas a gente trata também, mas é incrível, quando a gente trata, por exemplo, a cena do abandono, o abuso, que era uma coisa muito forte, não que não tenha sido delicado pra gente tratar, mas ele perde a força, porque parece que a mente dela, a dor não fica tão grande quanto era. Sim. E aí depois a morte fica menos dolorosa ainda, vai ficando o Porque vai alicerce da tirando dor. esse acúmulo, né? Que você Exatamente. acabou de dizer. Vai tirando essas camadas todas. Você vai diminuindo a camada e vai aliviando. Exatamente. E aí a gente vai tratando tudo isso e a pessoa muda. Porque quando a mente transborda e entra na depressão, é quando já não tem muita esperança na vida, de tanta dor que a pessoa toma. E aí a mente começa o quê? A proteger ela. E você sentiu realmente uma mudança muito grande na vida Muito, eu dela. acompanho ela hoje, né? Ela trabalha próximo a mim, lá na academia que eu frequento. É outra pessoa, alegre, brinca, se diverte. E o que eu sempre falei pra ela desde o início, não é que você não vai mais sentir falta do seu ex-marido, mas você vai sentir uma saudade do bem, dos momentos Saudade boa. positivos. Então, uma vez ou outra ela posta um conteúdo, alguma coisa, e eu vejo aquele amor nas palavras, de falar assim, é tão bom lembrar de você, às vezes você dá uma saudade, não sei o quê, mas não é aquela coisa negativa. Sim, somente da dor, né? E eu falo pra ela pode usar a história dela pra impactar muitas pessoas. Com ainda, certeza. Com né? certeza. E aí eu ver essa mudança logo no início, eu falei, gente, olha que poder o que eu tenho nas mãos. Olha quantas vidas eu posso mudar através da minha. Porque eu falo que não sou eu que mudo, né? Eu sou um canal. Sim. Então eu posso usar uma ferramenta muito poderosa para ajudar muitas pessoas que poderiam, por exemplo, estar dando fim à própria vida. Voando. Ou voando. A pessoa tá voando, mas tá presa a alguma coisa, né? Acho que todos estamos. Todos temos um poder, todos temos Verdade. uma divindade na gente que Precisa sair. precisa. E a gente tá aqui para isso, né? Deixa eu te perguntar, como não? Por que a gente repete tanto padrão negativo? A gente sabe, às vezes, que o padrão é negativo, a gente sabe o que precisa ser feito e a gente continua repetindo um padrão. Por que nossa mente faz isso com a gente? Porque a mente, ela prefere manter uma dor do que arriscar. Prefere? Sim, a mente quer nos proteger. São os 3 princípios básicos da mente. É nos proteger,
economizar energia e nos dar prazer. O nos proteger e nos dar energia são os principais que causam essa repetição de ciclo. Porque mudar o padrão vai gastar muita energia. Mesmo sendo um padrão ruim. É ruim, mas tá seguro. Tá acostumado? Tá seguro, você não morreu, você tá ali, você tá vivo, você tá bem. Então tá na zona de segurança, que é a zona de conforto. A mente não tá aí se você tem sucesso. Ela não tá preocupada se você tá feliz. Não é o papel dela. O papel dela é te proteger. Perfeito. Você tá protegida nesse ambiente? Tá ok. Protegida. E é por isso que é importante o autoconhecimento que a gente falou anteriormente. Você precisa olhar pra dentro onde que ela aprendeu que esse padrão, sair desse padrão é uma ameaça. Né? Que situação aconteceu que se você sair desse ciclo, vira uma ameaça. Então, vamos supor, a pessoa teve um pai que era muito violento. Ela já conhece aquele padrão. Por mais que ela sofra, sair desse padrão é um perigo. Ela vai acabar se envolvendo com homens que repitam o padrão. Ela não percebe, mas ela atrai homens com perfil que são violentos. Sim. Porque a mente já conhece aquilo. Por mais que ela sofra, ela tá protegida. O novo é muito diferente. Então, onde é que a mente dela aprendeu isso? Ela precisa voltar lá onde a mente dela aprendeu e ressignificar essa cena. Ali ela vai conseguir romper o ciclo. Ela vai parar de atrair esse tipo de pessoa, esse tipo de gente. Né? Isso aí pra tudo na vida. Só é possível a hipnoterapia se a pessoa permitir? Sim. Não dá pra você me induzir a um processo que eu não estiver aberta a ele? Não. O conceito de hipnose, tem muito mito sobre isso, né? É até importante você perguntar. É a informação atravessar o fator crítico, ou seja, a sua mente racional, e acessar a sua mente emocional. Mas você tem que aceitar a sugestão. Então, toda hipnose, a gente fala que toda hipnose é uma auto-hipnose. Não tem como eu controlar a sua mente. Eu vou te conduzir, eu vou ser um guia no seu processo. Mas quem vai mergulhar fundo na sua história é você. Exemplo clássico de hipnose que a gente gosta de usar é quando você assiste um filme. Quando você assiste um filme, você deixa de analisar racionalmente. Você vai pela emoção do filme, Você da tá na narrativa. emoção. Então, ele atravessa o seu fator crítico, que é o conceito, e você aceita a sugestão. Então, você tem emoções, você fica feliz, você fica triste, fica com raiva, fica ansioso, tudo no filme. Você não tá mais pensando que é um ator, que tem um script, que aquilo lá tá sendo montado. Não é real. Exatamente. Tem um momento que passa um homem voando pra pegar uma mulher e você não pensa, o homem não voa. Você pensa, pelo amor de Deus, salva Pega essa mulher. logo. Ou seja, você tá hipnotizado. Sim. A diferença é usar isso como forma terapêutica com a sua história, não a do filme. E ali buscando onde a sua mente aprendeu coisas com a maturidade infantil que não foram bem elaboradas. Emoções que a criança não soltou, que ela guardou, que sofreu. Sempre lembra que é sempre emocional. Então não é uma coisa lógica. A mente aprendeu com emoção. Por exemplo, eu no berço não é uma coisa racional. Nossa, virou um trauma. Mas o que eu senti virou um trauma. Sim. Então, e a criança sente muito. A criança não tem essa proteção, esse fator crítico formado. Esse filtro, né? Até os 7 anos não está formado o fator crítico, que é o que nos protege hoje como adultos. Então, a criança, o que você falar está sendo programação. Por isso que a criança oscila tanto de emoção. Ela tá aqui brincando, daqui a pouco ela tá fazendo birra, daqui a pouco ela tá com raiva, quebrando tudo, daqui a pouco ela tá rindo de novo. Porque ela tá sempre na mente emocional, oscilando e flutuando. Então, tudo que você fala para uma criança tem o poder de virar uma programação emocional e vai definir a personalidade dela. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para as crianças e lembrar muito o que a gente escutou na infância, porque às vezes a gente só de acessar, a gente já consegue fazer um exercício, né? Então, até uma dica para as pessoas que estão assistindo: se você tem um problema, faz uma reflexão sobre esse problema que você quer mudar em você. Faz o exercício de você lembrar da sua infância, onde é que eu senti alguma coisa parecida com isso? Onde é que minha mente pode ter aprendido isso? Mas a pessoa é capaz de fazer isso sozinho? Sozinha, né? Então, a pessoa consegue? É um exercício. Depende. Se fosse uma cena que nem a minha no berço, não. Mas eu tive cenas que reforçaram essa dor, por exemplo, quando eu tinha 3 aninhos, que colegas do prédio que eu morava jogaram água em mim e riram na minha cara. Humilhação em público fortaleceu a dor. Né? O meu trauma de falar público não veio do berço. Foi onde a mente aprendeu. Então, essa cena, por exemplo, eu poderia lembrar. Eu tenho no meu consciente. Eu lembrei no transe. Mas se você fizer uma reflexão, às vezes pergunta pros seus pais, como é que eu era na minha infância? Você conseguir acessar essa memória, só acessar não vai desbloquear. Mas aí você tem que liberar a emoção dela, você tem que ressignificar. Quem me fez mal? No meu caso, meus pais. Pô, meus pais realmente me fizeram mal? Não, eu que entendi errado. Então, libera o perdão pra quem tem que perdoar. Lembrando que perdão não é você concordar com o mal que te fizeram. É você se libertar desse peso. Deixou mal com o outro.
Então, mesmo que o outro tenha feito mal pra você, ressignifica, se libera, porque senão você tá carregando essa dor todos os dias. Você já induziu uma pessoa que até disse que queria, mas ela, no fundo, não permitiu? Já, Tipo assim, num paciente mesmo, sabe? Falando, sim. eu falava assim, eu quero perdoar meus pais, um exemplo. E aí você me induzia esse processo e no meio do caminho você entendia que, não, no fundo, eu quero ficar agarrada na dor. Já aconteceu, mas nunca aconteceu da pessoa sair da sessão sem perdoar. Ai, que bom! Eu sou muito bom ardiloso e eu tenho uma luz que me acompanha, eu digo, né? Porque tem pacientes, por exemplo, a cena do abuso. É difícil você perdoar um abuso. Sim, e por isso que eu não quis usar esse exemplo por ser muito forte, mas, né, eu pensei em exemplos muito graves mesmo, sabe? De pessoas que foram muito Sim, sim. afetadas, muito machucadas, que elas, muitas vezes, elas não querem realmente perdoar, né? Elas sabem até que tem que perdoar, mas elas, no fundo, não querem. Então, é exatamente aí. Só que elas não querem, mas elas não se libertam da dor. Sim. Porque a mente não distingue passado, presente e futuro. Então, o que você viveu na infância é como se você estivesse vivendo agora. Ah, então o sentimento é o mesmo? É em dose homeopática. Não, você tá vivendo isso agora, aqui. Tudo que você viveu, você tá vivendo agora, em doses homeopáticas, porque você não tá sentindo no racional aqui. Mas lá no fundo, as suas decisões estão sendo balizadas por aquilo. Então, se você quer mudar, você quer evoluir, você quer crescer, você precisa deixar o passado no passado. Como é que você faz isso? Você tem que ressignificar aquilo. Uma ferramenta que tá no meio do processo, não é só isso, é a gente perdoar o mal que nos fizeram. Deixando com ele. É a frase do Marco Arruda que você falou. Se puder até repetir para ilustrar, Para você brilhar no futuro, precisa fazer as pazes com a escuridão do passado. você Ai, que precisa frase fazer as linda. pazes com a escuridão do passado. Eu adorei. E você começa liberando perdão para quem te fez mal. Entendendo que a pessoa fez... É uma coisa que eu gosto muito de trazer para as pessoas. Ninguém faz mal pro outro de propósito. A pessoa tá ligando com as próprias dores, com as próprias feridas. Cada um carrega as suas próprias feridas. Então, quando você entende isso, que é sobre o outro, não é sobre você, a pessoa foi com raiva com você. O que ela passou na vida dela que ela precisa me diminuir para se sentir melhor? Sim. Não é sobre mim, é sobre ela. Quando você tem esse entendimento, a dor do outro não te dói mais. Você já olha com uma compaixão. Óbvio que é um exercício, né? Ninguém é um Buda, mas quanto mais você trabalha isso, mais você tem compaixão pelo outro. Mais você entende aquele cara que veio 2024 anos atrás, que falava sobre dar outra face, uma coisa Sim, assim, já ouviu sim. falar? As pessoas dizem, como é que eu vou dar outra face? É isso. É você entender que o outro tá te agredindo porque ele tá reagindo ao mundo, reagindo às suas feridas. Então, quando ele te joga uma seta, te joga uma flecha, que você deixe passar sem te tocar e entenda o que tem por trás, de onde vem essa Por flecha. que ele tá jogando essa De flecha? onde vem essa né? raiva, essa ignorância, essa violência, esse ciúme, esse vitimismo, qualquer coisa que a pessoa faça que Sim, te dói, muito bom. tenta entender a dor dela, você vai ver que tira um peso de você. É muito sobre ela mesmo, né? Tudo. Sabe o que eu queria? Que você explicasse um pouquinho como é que é o seu método, o MCE. Em que Então. consiste o método? Como é que você trata ele com as pessoas, com os seus pacientes? Acho que Então. um paciente mesmo, né? Sim, paciente, cliente, vai muito do momento, mas o método consiste em trabalhar a nossa tríade, né? Você, como você que é discípula do Marçal, entende muito. Sou. Mente, corpo e Espírito. espírito. Então não tem como a gente abrir mão de uma perna dessas, senão a gente fica capenga, né? Então, a hipnoterapia ela trabalha muito a mentalidade. Eu já era uma pessoa, como eu te falei, que vim da espiritualidade. E eu sempre tive prazer em cuidar do corpo. Então, quem me virou essa chave foi o Marco Arruda, meu mentor, né? Faltava a mente, então. Não, de usar isso, ele perguntou pra mim, né? Luciano, você é ansioso? Eu falei, não. Ele, por quê? Eu falei, porque eu tô sempre no momento presente. Eu cuido do meu corpo todos os dias. Eu cuido da minha mente todos os dias. Né? Fazendo minhas práticas de auto-hipnose, lendo livro, consumindo conteúdo positivo. E tenho as minhas práticas espirituais todos os dias. Então isso me traz muito momento presente que evita a ansiedade, que é você ter a mente no futuro, antecipando problemas. A ansiedade vem muito de medo e insegurança. Então, se você está sempre com medo de alguma coisa, e todos nós temos medo de alguma coisa, o medo da rejeição, o medo de falar em público, o medo da opinião do outro, o medo de errar. Então, se você antecipa muitas coisas que podem dar errado e você tem esse medo, a mente vai ter uma defesa, que é a ansiedade. Se eu consigo trazer minha mente para o presente, eu elimino essa projeção para o futuro. Ele falou, então você tem um produto. Eu, como assim? Ensina isso para as pessoas. Ensina o que você vive, esse lifestyle, para as pessoas. É o que Nossa, falta incrível, no mundo. é isso mesmo. Ele é um tem lifestyle. Ele tem, mas eu não tinha percebido. Ele É um tem essa lifestyle visão. mesmo, Ele é tem uma verdade. visão. E aí eu comecei a usar. Falei, pô, se eu trabalho a mente primeiro, eu consigo fazer a pessoa cuidar melhor do corpo. E é isso que eu faço no método. Porque as pessoas, que nem a gente falou,
sabe o que precisa fazer pra fazer uma dieta, sabe que precisa de atividade física. Mas não faz. Antes eu tinha a crença que a pessoa, é disciplinada, é preguiçosa. Depois que eu comecei a entender a mente, eu entendi a dor do outro, que a gente estava falando, eu falei que não é, tem alguma coisa atrás, tem alguma coisa ali, tem uma crença. Tem uma proteção ali. Exatamente. E aí Valorizando, né, da dor da mudança. Sim. Foi muito claro isso pra mim, você compartilhando isso. Tem alguma coisa que não impede ela, um bloqueio. E eu validei o método com uma hipnoterapeuta de sucesso que me procurou pra gostar de academia, né? Que é a Gabriela Artes, que é minha irmã de vida. Ela falou, eu odeio academia, me faz gostar que nem você. Eu falei, vou trabalhar sua crença. A gente descobriu que ela tinha uma crença sobre... da infância, da adolescência, que mulher que tinha um corpo bonito era fútil. Mesmo no racional, ela querendo ter o corpo bonito, ela via meninos ficando com mulheres com corpo bonito só pra se relacionar sexualmente. A mente dela aprendeu que o quê? A mulher é só pra isso, eu não quero ser isso, então nunca vou ter esse corpo. Cuidar disso. Muito bom. E no racional, de novo, no racional não manda nada. No racional ela queria, todo mundo quer. Só que se você tem uma crença subconsciente que quem cuida do corpo é fútil, que mulher gostosa, sei lá, né, ter um corpo bonito, atraente não vale pra isso, ou não é a prioridade, o que você tiver de crença vai te impedir de alcançar teu objetivo. E não só na saúde. Em todas as áreas. Exatamente, na financeira, no sucesso profissional. Então, se você tá com dificuldade, pensa assim, a pessoa que já alcançou o sucesso que eu quero alcançar, seja no corpo físico, seja no profissional, como ela é? Como ela é vista? Se isso te incomoda, é pra isso que você tem que olhar. A pessoa que tem muito sucesso profissional, ela é muito famosa, ela tem muita atenção, eu não gosto de chamar atenção. Olha pra isso. Isso tá te impedindo de ter sucesso. Porque se você quer ter sucesso, você vai chamar atenção. E se você não gosta de chamar atenção, sua mente vai te proteger de chamar atenção e não vai deixar você ter sucesso. Cara, o que você tá falando é fantástico. É muito fantástico mesmo. Sim. Porque é o problema de quase todo mundo. Em várias camadas diferentes, claro, né? Claro. Cada um vai ter sua camada. Mas às vezes a gente talvez realmente nem queira olhar pra isso porque é dolorido, né? Porque você tá falando, eu já tô pensando em mim, assim, já tô aqui na auto-hipnose. Tipo, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pensar, as pessoas de sucesso, quem eu tô olhando, o que eu quero ser. É incrível isso. Mas é um exercício que todo mundo deveria fazer. Sim, perfeito. Porque todo mundo tem um sonho. E se você não tem, sonhe. Tem alguma coisa errada também. Alguma coisa né? errada com você. Então, se você não tá mirando nesse sonho, ou se você tá mirando e não tá conseguindo caminhar, tem alguma coisa aí. Não é possível, né? Não é possível que você esteja fazendo... Que não é racional, como você disse. Não é. Eu gosto a gente dar o exemplo do colírio, pra ficar bem claro que a mente racional não manda nada. Você tem uma infecção no seu olho, você vai no oftalmologista. Ele vai pegar um colírio. No seu racional, você sabe que ele não é uma ameaça. Você sabe que o colírio não vai doer. Você sabe que você precisa do colírio pro seu olho melhorar. Como forma de instinto, a hora que ele vai pegar o colírio, você quer ficar com o olho aberto. Você quer, no racional você quer. Você tem todas as informações pra ficar de olho aberto. Mas o seu inconsciente já sabe que o olho é uma parte sensível e ela precisa o quê? Ser protegida. É um reflexo da sua mente. E que bom que tem esse reflexo. Imagina se a gente tivesse que pensar pra fechar o olho em todos os momentos que tivesse uma ameaça. Mas esse reflexo é bom. Quantos outros são ruins? E que a gente não percebe, que a gente não tá ligado Exatamente. nisso. Por isso que eu tô falando, o racional não manda nada. Do mesmo jeito que você quer manter o olho aberto, você quer ter o sucesso, você quer ter o corpo dos sonhos, você quer ter uma espiritualidade melhor. Você quer ter a família que você não tem. Exatamente. Você quer ter, né, filhos. E aí entra o trabalho do método de você arrumar essa tríade. Por que mente, corpo e espírito? Porque a maior do problema da cidade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, ou um dos mais, né? Esses estudos variam. Não importa. O que acontece? A ansiedade está em tentar controlar o que não está externo. As pessoas querem ter o controle de tudo. E não tem como ter o controle de tudo. É impossível. Eu quero controlar o ambiente de trabalho, eu quero controlar a pessoa que eu me relaciono, eu quero controlar minha família, meus filhos. Não tem como. O maior exemplo disso foi a pandemia. Do nada, tudo mudou. As pessoas começaram a morrer. Os trabalhos viraram online, as pessoas ficaram em casa. Tudo mudou. Tudo mudou. E o seu planejamento? Tudo que você Acabou. teve tanta ansiedade pra ter o controle. Toda a energia que você desgastou em ter controle, você perdeu o controle. Por isso que as pessoas ficaram tão doentes. Porque elas perceberam que não tinham controle. Agora, pensa comigo. A pessoa que estava olhando pra dentro. O que você tem controle? 3 coisas você tem controle. Seu corpo, da sua mente e do seu espírito. É o que você pode desenvolver. Então, quando você esquece o mundo lá fora e você cuida do seu corpo, você cuida da sua mente e do seu espírito,
você tá mais preparado pro que o mundo te O que vai propôs. acontecer? Então, entrou uma pandemia, o seu corpo tá bem cuidado, você tem mais imunidade, você tem mais saúde, você tá pronto para passar por essa dificuldade. Somente tá em dia, você tá com as emoções em dia. Então, as pessoas, acontecer, por mais que aconteça, te entristeça, não te abala. Porque você tá com a mentalidade forte para lidar. Você vai procurar uma solução, você não vai entrar no vitimismo. Ah, meu emprego aqui fechou, eu vou procurar uma saída, vou pro digital. Você tá com a mente afiada para se preparar pro problema. E a espiritualidade tá em dia, você vai ter a fé que o problema vem e vai passar. E você vai estar conectado o tempo todo. Então, entende como você cuidar dessa tríade te deixa preparado para qualquer problema? Coisa. Eu dei o exemplo da pandemia, que foi muito palpável, Forte. mas isso no dia a dia. As coisas fogem do nosso controle. Um filho inesperado, uma demissão, uma proposta de emprego em outro país. E sabe o que eu vejo muito? As pessoas normalizam muito a ansiedade, né? Falar sobre ansiedade é um exemplo. Hoje eu tô muito ansioso. As pessoas gostam, assim, normalizam, romantizam. Sim. Hoje eu tô com uma taquicardia, acho que a minha ansiedade tá atacada. Eu ouço as pessoas falando assim mesmo, como Sim. se fosse ok Fosse comum. estar ansioso. Normalizaram Pois é. o problema. Quando não é. Não é Não. normal estar ansioso, não é normal sentir a taquicardia, passar mal, né? Falar que não tá Exatamente. se sentindo bem porque tá ansioso. Não é normal. A gente não veio pro mundo pra viver com ansiedade, gente. Né? Pelo contrário, tá na Bíblia que basta cada dia o seu mal. Eu gosto muito Exatamente. disso. Basta cada dia o seu mal. Você me lembrou agora uma passagem, eu até postei, que eu acho incrível. Eu não sei qual que é agora de cabeça, depois me cobra. Mas sabe aquela passagem de por que andais tão ansiosos e preocupados? Sim, não andeis tão ansiosos. Não veio os pássaros no céu, Sim. que não plantam, não semeiam, e nem por isso Deus lhe faz faltar o alimento? Não vê os lírios do campo que não tecem, e mesmo assim são vestidos melhores que os melhores reis? Por que vós, que são filhos, achas que Deus vai abandonar? E as pessoas ficam ansiosas com medo, preocupadas com o futuro, e não confiam, não entregam, e não cuidam de si, que é a principal ferramenta que a gente fala. Né? Então, você falou dessa ansiedade, as pessoas procuram muito a terapia. Eu quero aprender a lidar com a minha ansiedade. Eu falo assim, como assim você quer lidar com a ansiedade? Não quer acabar, não, né? Quer conviver. O Michael fala isso, você não veio pra terapia pra botar um capacete e aprender a tomar porrada. Você vem pra sair do lugar que você tá tomando porrada. Muito Então, bom. você precisa sair desse lugar que você tá tomando porrada. Por que você tá apanhando? Você não veio pra vida pra isso. A vida não é isso. A vida é maravilhosa. Tem muita coisa boa. E talvez você tá tomando tanta porrada que você não tá percebendo. E chegou um cafezinho maravilhoso pra gente. Oba! Quais são os principais mitos da hipnoterapia? Por que a gente ainda tem tanta gente que hesita nesse processo tão importante? Quais são os principais mitos? A hipnoterapia, ela ficou muito cheio de mitos e crenças. Tu toma açúcar? Não. Cortei o açúcar de verdade da minha vida. Em tudo. Um dia eu chego lá. Faz 4 dias. Estou no processo. Até o Marcelo riu. Mas é verdade. E eu tô firme. Sim, tenho certeza. E sabe qual que foi Você foi disciplinado? o estalo pro processo? Eu tinha eu já sabia, eu tinha uma crença emocional com chocolate. Uma memória emocional com chocolate. Eu sabia, mas eu queria manter. E eu não tenho nenhuma religião, mas eu gosto de todas. E eu me conecto com pessoas de cada uma. E tem uma que eu me conecto muito, que é o David Leonardo. E num dia de manhã, às vezes eu tenho isso, eu gosto de me conectar de manhã, às vezes eu faço uma meditação, às vezes eu escuto um padre, às vezes um pastor, às vezes um mestre. Eu também. E ele tava falando sobre se conectar e sobre o jejum que ele tem fazendo, para se aproximar mais de Deus. Para Deus falar mais com ele abrir mão de alguma coisa. E aí eu falei, o que é o mais difícil que eu nunca consigo soltar? Que eu abrir a mão. E uma coisa que eu não costumo fazer, dobrei meu joelhinho. Normalmente eu faço minhas orações em pé, onde eu tô. Falo muito com Deus assim. Mas esse dia eu falei, dobrei meu joelho e falei, Deus, eu vou abrir mão do açúcar, que é uma coisa pra mim que eu tenho muita dificuldade. Eu quero que você fale diretamente comigo. Eu quero te ouvir aonde eu for, nos meus momentos, na minha carreira, nas minhas decisões. E agora, falando com você... na frente dele, não? Falando com você agora, acabei de ter um insight que, cara, Deus tá me direcionando muito nesses últimos 4 dias. Eu tomei decisões que eu não tomaria. Eu tive um final de semana incrível, muito focado. Eu abri mão de coisas que estavam me fazendo mal e eu não consegui abrir mão. Eu tive esse insight agora. Eu falei, caramba. Já tá colhendo os frutos desses 4 dias. Exatamente. Eu só fiz o quê? Cortei o açúcar, mas com um compromisso. Eu falei, Sim. por mim, eu nunca consegui cortar.
Nunca quis cortar de verdade, né? Eu poderia ter feito uma auto-hipnose, olhado na crença e reprogramado? Poderia, mas eu tinha tanto prazer naquele gostinho do chocolate. Eu Falei, tenho. deixa isso aqui, deixa essa memória aqui. Só que eu falei, não, tem coisas que valem mais que isso. Tu veio pra me dar esse recado, tá? Foi nem por você, esse recado aí Bateu? foi pra mim, bateu. Bateu. Toma que é teu, que doeu é teu. Trata que é teu, brinca. Ó, mas você não me falou porque as pessoas têm tantos mitos com a hipnoterapia. Por que a gente tem tanta... Sabe, essa coisa de descredibilizar uma técnica tão importante, por que ainda tem isso? Por causa da hipnose, né? Hipnose de palco. Muito tempo a gente viu muito em filme, em programa de televisão. Nossa, nos anos 90 era uma bagunça disso na então. TV, né? Sim, tem um vídeo que viralizou, do vídeo do Silvio Santos, você viu? Vendo Sim. a Ellen Grazzaroli nua e a filha dele socorrendo ele. Então, as pessoas usaram hipnose pra diversão, e tá tudo bem. Existe essa hipnose, existe a vertente, hipnose, funciona mesmo. A pessoa realmente come uma cebola achando que é uma maçã, pra você ver o poder da hipnose. Mas elas não conseguem ver que se você virar essa ferramenta pro modo Pro terapêutico, propósito correto. isso é uma potência. A mesma coisa que você pegar um carro que você pode usar como locomoção, e daqui a pouco você vai usar ele como meio de transporte para você ganhar dinheiro, faturar milhões. Entende? Você pode usar o mesmo veículo, a mesma ferramenta para diversas fontes. A gente brinca que a hipnose é um navio. A nossa mente é um navio. Nossa mente é um navio, porque o Michael fala muito essa analogia, porque o navio é uma ferramenta muito poderosa, ela flutua, leva toneladas para todo lado do mundo, em qualquer lugar, por cima da água. É muito poderoso um navio. E a nossa mente também tem esse poder de nos levar para qualquer lugar do mundo, por cima dos obstáculos, carregando tudo. Qual que é a diferença hoje da nossa mente pro navio? O piloto de navio ele é treinado 15 anos para pilotar o navio. Quando é que a gente aprendeu alguma coisa sobre como programar a nossa mente? Nunca. É aprendido na escola? Não. Não, nem com a família, nem... É uma coisa que a gente brinca no nosso meio, que a próxima revolução não vai ser mais tecnológica, vai ser mental. Muito bom. As pessoas aprenderem a programar suas próprias mentes, a tirar uma dor que vem da mente, uma coisa rápida, procurar a saúde mental e o desenvolvimento mental. Porque assim como o navio, se ele bater num iceberg, alguma coisa e afundar, ninguém vai botar a culpa no motor. O motor tá fazendo o papel dele. Assim como a nossa mente. Ela tá fazendo o papel dela. Ela tá nos protegendo. Você não pode culpar a sua mente. Você tem que aprender a controlar ela, a programar ela. Senão ela te controla. E ela vai te levar para a zona de conforto, que é onde você está protegido. Como a gente já falou antes. Naquele lugar. E te impedir de crescer. Exatamente. Né? E esse mito faz as pessoas terem receio de acreditarem na ferramenta. Sim. Né? Por isso que a gente precisa desmistificar e falar mais sobre isso. Por isso que a gente precisa trazer mesmo a luz sobre o assunto, né? Pra de alguma forma popularizar o assunto. Da mesma forma que foi popularizado de forma de palco, como você falou, que a gente possa popularizar como a ciência, né? Como o processo por trás realmente de atingir resultados, né? Sim. Tem até um exemplo disso, só para ver como é mistificado mesmo. Tem um hipnoterapeuta que ele é neurocirurgião. Ele queria entender melhor a mente, então ele atua como hipnoterapeuta e neurocirurgião. Ele falou, em um mês ele começava a vender o processo inteiro dele, o tratamento, era R$5.000, ele não tinha conversão. Hoje ele vende por R$25.000. Em um mês ele mudou. O que ele mudou? Sabe o que ele mudou? No processo dele? O quê? O nome. Ele não chama mais de hipnose. Porque quando ele falava hipnose, as pessoas tinham tanta crença que não queriam tratamento. Ele botou outro nome, como ele é neurocirurgião, ele tem autoridade pra falar que é doutor da alma. Ele só trocou o nome. As pessoas pagam, dá 5 vezes mais. E fazem a mesma coisa. Ele falou que eu não mudei nada no método. Só que quando eu falo hipnose, as pessoas repelem. Sim. O tamanho que é o misticismo em cima disso. Que bom a gente poder falar disso de forma diferente, né? Sim. É muito bom. Como é que você vê o futuro da hipnoterapia para tratar as questões emocionais? Aí seja depressão, ansiedade, né? Medo, crença. Como é que é o futuro? Até conversando com isso que a gente está falando justamente de desmistificar isso, né? Como é que você vê o futuro? Você falou já de ser uma revolução, isso já é o futuro, né? É o futuro, exatamente. Eu acredito mesmo nisso que você falou, achei muito bom, de ser o futuro. Que as pessoas terem um problema, o que é a hipnose? É você acessar a sua mente emocional. Então, em vez de você ir direto para um remédio, você entender de onde vem. O seu problema, seja uma dor, seja uma crença, seja um bloqueio, um medo de falar em público, ele vem de algum lugar. Ele não foca no problema. De onde ele vem? A hipnose vai te levar a isso, a causa. Como tudo na vida tem uma causa. Pare de olhar para o sintoma e olhe a causa.
Tem uma analogia que o Osho faz, um escritor, eu achei incrível e eu trouxe muito pra hipnoterapia. Que ele fala, veja uma abelha que entra numa sala, pela porta, e ela fica se debatendo, querendo sair pela janela fechada. Assim é a nossa mente quando tá com problema. Assim como uma abelha começa a se debater, ela fica cega, e daqui a pouco ela perde as forças de voar. Não tem mais solução, não tem mais como sair. É a nossa mente quando a gente foca no problema. Se ela olhasse de onde ela veio, por onde ela entrou, ela saberia sair do problema. Nossa, que perfeito. Se a gente olhar de onde veio o problema, de onde veio o medo de falar em público, o meu veio lá da infância, de onde vem a crença de você não conseguir ter um corpo, que da Gabi veio da adolescência. E tem uma razão, tem uma origem, vai olhar. Vai Não tratar isso. Não fica olhando o problema, senão tudo que você foca, Expande. se você foca no problema, ele te domina. E aí você já era. Então procure a origem de onde vem. No meu futuro que eu vejo, as pessoas já tendo essa mentalidade. Tô com um problema aqui, onde é que minha mente aprendeu isso? Volto lá, trato, e aí a gente tem uma sociedade saudável emocionalmente. Eu acho que o problema hoje em dia da sociedade é o desequilíbrio emocional que as pessoas estão vivendo. E aí ficam umas ferindo as outras, em vez de olhar pra dentro. E a gente vive isso no looping, né? E as famílias Exatamente. vão reproduzindo comportamentos, relacionamentos reproduzindo comportamento. Quantas sessões em média? Eu sei que cada caso deve ser um caso, mas a pessoa consegue, por exemplo, em uma sessão, resolver um ponto, e depois, se tiver outro ponto, dá para voltar em outro ponto? Dá para ser sessões individuais ou precisam ser algumas sessões? Então, no meu método, eu vou falar por mim, né? Porque cada Sim. terapeuta vai criando Seu método. conforme vai fazendo sentido e conforme vai vendo mais resultado. Né? A gente fala que a gente sempre foca no resultado, né? Que é o que todo mundo quer, né? Vamos combinar. E assim, Quero resultado. não sendo hipócrita, a minha propaganda é o resultado. Então não adianta eu te tratar e vender e você não ter resultado. Porque aí você também não tem resultado, né? Exatamente. Não, muitos profissionais não têm esse insight, Sim. né? Eu te vendi isso e é isso. Não. Peraí, você não teve resultado? Vamos trabalhar nisso. E aí vai quantos encontros serão necessários. A gente faz uma primeira consulta, em que eu vou mapear sua mente emocionalmente, vou entender os pontos de conexão, onde é que essa emoção foi reforçada, qual emoção está por trás da sua dor, quais outras dores que você não percebeu que também pode estar ligada a essa emoção. Porque eu sempre falo, a pessoa procura a gente por um sintoma, e ela acaba transformando a vida inteira. Porque normalmente o sintoma está atrelado a uma emoção raiz, uma causa, que tem vários outros nós, ou vários outros sintomas que ela não está percebendo. Eu brinco que a emoção, o problema emocional, ele não tem especialização. Eu sou um problema emocional de medo especializado na sua vida profissional. Ele não fez esse curso. Então, se você tem um medo, uma raiva, uma insegurança, ele não está atrapalhando só a sua vida profissional, ele está atrapalhando seu relacionamento, sua família, seu financeiro, como é que você se relaciona com o dinheiro, porque ele vai atrapalhar você, e você está em todas as áreas. Você vai perceber onde está doendo. Então, se a sua crise está no relacionamento, você vai falar que tem um problema no relacionamento. Mas o problema está em você. Se você está com um problema de crescer profissionalmente, você vai falar que o seu problema é no profissional, mas não é no profissional, o problema está em você. Posso dar um exemplo meu? Claro. Eu tenho muito medo de altura. Muito, mas muito mesmo. Sim. E é uma coisa que eu quero muito desbloquear, porque eu sei que esse medo de altura, ele reverbera em várias áreas. De medo mesmo. Sim. E eu tenho certeza, isso eu ouvi inclusive até do Pablo Marçal, que quando você desbloqueia um medo específico, você desbloqueia várias coisas junto com ele. Claro. E aí você ainda ajuda outras pessoas com isso. Eu falei, cara, eu preciso desbloquear esse medo de altura que eu tenho. Preciso me jogar de algum lugar, preciso pular de... Mas acho que vai causar mais trauma ainda. Depende do resultado. Não sei, acho que não vou me jogar de lugar nenhum. Não Tem que ser hipnose mesmo, É. né? Me jogar não. Lembra da abelha, tenta ver da onde vem. Da onde veio, da onde começou isso. Né? E porque quando a gente trata a causa de um problema, como você falou, várias outras coisas ligadas a esse problema Vão sendo resolvidas. vão sendo né? resolvidas. Então, voltando à pergunta que você trouxe do quantos encontros necessários, Sim. normalmente depende de cada caso. Depende do que eu vou tratar em você. O seu medo de altura, a gente precisa ir a fundo nisso. Da onde ele veio, como é que foi sua infância, o que mais pode estar atrelado a isso, como é que você se sente. A gente faz algumas dinâmicas já na primeira consulta para acessar sua mente subconsciente e ver como é que tá lá dentro. Porque essa é a grande diferença da hipnoterapia para terapias convencionais. 95% é emocional. E a terapia convencional, enquanto a gente tá aqui, eu tô no racional. Sim. Falo só o que eu quero, né? Exatamente. Por mais que escondo algumas coisas, é assim. Exatamente. Por mais que às vezes os terapeutas, os psicólogos, eles são treinados para nos esboçar a reação para você ficar o mais à vontade possível. Eles são muito bons nisso. Sim. Mas aí não é sobre eles, é sobre a pessoa estar no consciente. Às vezes ela mesma não consegue acessar. Ela tá controlando, tá manipulando aquela Exatamente, situação. porque o subconsciente quer proteger ela.
Ele não vai expor. Tá claro isso pra mim, depois que você falou. Muito, E- muito claro mesmo. Então, ela não vai conseguir passar a real origem pro terapeuta. Quem mais te procura hoje, assim? Quais casos você mais atende? É ansiedade, é depressão, são abusos? O que que mais te procura? Seus principais clientes hoje? Os principais sintomas vêm ansiedade, depressão e insegurança com autoestima. É muito. Muito. A gente já tem muita gente insegura. Muita gente insegura. Pessoas que não conseguem se olhar no espelho. Caramba. Eu tive um caso até... Foi engraçado porque ela já terminou o tratamento, ela me mandou um vídeo essa semana. Eu achei incrível. Ela não conseguia se olhar no espelho. Ela não conseguia se maquiar. Ela tinha muito problema de autoestima. E era um desafio pra ela, no profissional, porque ela trabalha no meio jurídico. Ela é concursada nesse meio. Tem que se arrumar. O meio pede isso. Só que ela se sentia muito mal. E lá ela não conseguia conversar com as pessoas. Não conseguia se relacionar. Por não conseguir se arrumar, também não conseguia se relacionar direito com homens. Nossa, isso deve ser muito difícil pra pessoa. De verdade, muito difícil. Porque a autoestima ela tá relacionada a todas as coisas. Olha da onde veio a cena dela. Eu já gostando disso. As pessoas gostam de histórias, né? É, eu amo. É. Ela voltou na infância, a gente pediu pra ela a mente. Primeiro eu fiz uma dinâmica com ela de auto-hipnose, eu já tinha ensinado auto-hipnose pra ela. Falei, pergunta pra sua mente você. Porque ela teve uma cena que ela tava saindo, nós já tava trabalhando isso, ela começou a fazer aula de dança. Pra já trabalhar autoestima e tal. E nesse dia ela conseguiu se maquiar, foi uma vitória pra ela. Só que quando o filho veio, que ela esqueceu uma chave e pediu pra ele trazer, quando ela viu o filho vindo, ela teve um pânico, falou, o filho vai viver maquiada. E ela começou a tirar todo o batom. E aí, quando ele chegou, ela tava toda borrada, ela tampou, assim, pegou, depois ela voltou pro racional, ela falou, o que eu fiz, cara? O que é isso? E ela me trouxe. Falei, então agora que você já sabe a auto-hipnose, você vai perguntar pra sua mente, qual o problema do meu filho me ver maquiada? E a mente dela falou assim, ela fez o transe, perguntou, ela falou assim, na minha mente veio que se meu filho me ver maquiada, ele vai se afastar de mim. Eu falei, então tá, então vamos agora segue essa emoção, coloquei ela no transe hipnótico, onde somente aprendeu isso. De onde vem essa informação? Veio uma cena, eu tô na sala, e meus pais estão aqui, e tá passando chacrinha na televisão. E o que sua mente te traz? O que acontece? Aí ela acessou a emoção. Eu tô com medo, minha mãe tá batendo no meu pai, meu Deus, não sei o que, tal. Eu falei, por que acontece ela? Meu pai viu uma mulher bonita na televisão. O que a mente da criança aprendeu sobre isso? Não é bom uma mulher bonita, é problema. Lembra é briga, é confusão. Quais são as pessoas que a criança mais ama? Referência. Família. Pai e mãe, proteção. Se faz a pessoa que eu mais amo bater na outra que eu mais amo. Isso não é bom. O que a mente dela falou do filho? Faz as pessoas que amam se afastarem. Se meu filho me vê maquiado, o que acontece? Se afasta. Se afasta. Então ele não pode me ver maquiada. O pânico dele ver ela com batom. Aí o vídeo que ela postou essa semana, ela numa apresentação em cima de um palco, toda maquiada, de dança. Lindo. Eu falei, quem é essa mulher? Não conheço. Amigo, isso não tem preço, né? Não tem preço. De verdade. Não Você tem vê preço. uma pessoa explodir, assim, né? Sim. Um potencial, sair do lugar que ela estava, não tem preço. Não tem. É realmente algo... Eu que não sou da terapia penso isso, assim, quando a gente consegue deixar uma transformação do ser humano, isso tem muito valor pra gente como ser humano também. Sim. É um legado mesmo, né? É incrível, até me emociono de lembrar, porque você vê que sua vida tem um propósito. Verdade. E é o que eu falo, assim. E é um grande propósito, também não é qualquer propósito, não. É uma coisa que é importante deixar claro, que é através de mim, mas depende da pessoa querer. Sim. Por isso que eu te perguntei no início se você poderia acessar sem a pessoa permitir. Se você Sim. poderia induzir Não. a hipnose sem a pessoa permitir. O primeiro passo é sempre da pessoa, e a entrega tem que ser da pessoa. É um projeto 50%, 50%. Como é que a gente consegue controlar a nossa mente no dia a dia? Uma pílula simples, tá? Que eu sei que tem coisas que são muito profundas, mas se você pudesse deixar um insight pra pessoa, uma dica pra ela voltar pra esse momento presente que você falou que você tanto fica, que você vive. Sim. Se você puder deixar uma dica pra pessoa, como é que eu, Rafa, consigo viver no momento presente? Sem deixar tanto ir para o futuro. Então, eu já dei algumas dicas, mas eu vou trazer à tona e depois eu vou dar outra que me veio agora. Porque eu falaria muito de você focar em você cuidar de você. Corpo, mente, espírito. Sim. Como eu recebo muitas pessoas com baixa autoestima, recebo muitas pessoas que estão em busca do grande amor. E aí, quando você tá procurando muito, você aceita qualquer coisa. Se você cuida de você, é o que eu falo. Eu quero casar, eu quero ter filho, mas enquanto a pessoa não aparece, eu tô cuidando de mim. Quanto melhor eu for, melhor a pessoa que vai aparecer pra mim. A gente atrai o que a gente emana. Verdade, quem a gente é. E aí você se relaciona por escolha, não por necessidade.
Teve uma paciente também que me procurou esses dias, finalizando o tratamento dela, problema com isso, de se relacionar. E ela falou, Luciano, eu tô com medo de uma coisa, tô com um problema. No final do tratamento eu fiquei... Eu vou até postar isso, porque eu achei muito engraçado. Ela, eu tô tão bem sozinha que eu tô com medo de não querer mais ter ninguém. Eu falei, uau, é isso que a gente queria. Parabéns pra você. Porque agora você não vai mais relacionar porque você quer alguém. Você só vai se relacionar com alguém se essa pessoa for tão maravilhosa... E você realmente vai querer estar A do ponto lado de você dela. querer estar do lado dela. A ponto de se um dia ela te fizer mal, você fala, eu não preciso de você. Eu quero estar com você. É isso que a gente busca pras pessoas. Então eu falei, nós chegamos onde a gente queria. Parabéns. E é isso, você cuidar de você. Corpo, mente e espírito. Sim. É uma ferramenta pra você trazer o momento presente. Pra agora, pro momento atual. É, pra você fazer no seu dia a dia. Tem que ser Sim. práticas no seu dia a dia. E aí, dependente da crença que você tem. Ah, como é que você cuida do corpo? Acha uma atividade física que você goste. Ah, um yoga, um crossfit, uma musculação. Sim. Se encontre, procure, dê o passo. Perfeito. Mentalidade, vai ler um livro, vai fazer auto-hipnose, aprenda sobre conteúdos positivos. Para de ver política, para de brigar por causa de futebol. Olha só o lado bom da vida. Para de ver jornal. Eu não sei se é jornal, é Eu só também crime. Então, se você tá se conectando com isso, a sua frequência está baixando. E vá procurar um lugar para você alimentar seu espírito. Independente da crença. Você precisa de um lugar, de uma prática. Faz uma oração, faz uma meditação. Se conecta. Existe algo maior para isso. Tudo que você falou é possível, depende da pessoa. Não tô dizendo que é fácil, tá? É diferente de ser fácil, mas é possível. É disciplina. É ferramenta que tá na nossa mão. É uma decisão também, né? E aí, por isso, talvez, se a pessoa não conseguir sozinha essa dica, ela vai buscar ajuda. E aí é aí que vem um insight, trazer um negócio diferente, né? Que eu já tinha falado sobre isso. Qual que você acha que é a hora mais importante do seu dia? Pra mim, é a noite. Qual? A hora de dormir. Exato. Perfeito. Pra mim, é a hora de dormir. Mas porque eu li Napoleão Hill e ele fala isso. Ah, você colou. Exatamente. Muita gente acha que é a primeira hora que acorda. Não, é hora de dormir. É a hora de dormir. É a última hora antes de dormir. Por quê? E aí a ciência explica, e nós estamos falando da mente. Nessa última hora você vai programar a sua mente e ela vai passar a noite inteira trabalhando naquilo. Então, como é que você quer acordar? Quais vão ser as atividades do seu próximo dia? Qual a atividade que você vai fazer no dia seguinte que vai mudar a chave no seu jogo, no que você está buscando? Você sabe qual que é a atividade essencial. Tem as atividades importantes e tem aquela que é essencial. Muita gente fica focando muito no que é importante e não faz o que é determinante. Perfeito. Então, você sabe. Então já elenca, isso eu não posso deixar de fazer. Planeja no outro dia. Eu vou acordar como? Bem disposto. É incrível como quando eu faço isso, eu acordo com uma energia. Eu também. E aí a gente... Napoleão ainda fala um insight pra botar um copo de água antes de dormir e colocar uma intenção. E de manhã você beber e relembrar isso, né? Então, não faço toda noite, não sou perfeita, mas quando eu lembro... Isso é auto-hipnose. Eu vou lá e coloco a minha água lá e vou dormir com aquela intenção e acordo e bebo a água e eu acordo já na vibração da intenção. Então... Napoleão Hill fala muito do poder da mente, assim. Foi um cara que eu comecei a ler já há muitos anos e ele começou a falar sobre isso. É um caso que eu amo no livro dele, que ele fala que os pais receberam um diagnóstico de uma criança que não iria ouvir. E os pais não aceitaram esse diagnóstico e começaram a falar como se a criança ouvisse, compravam toca-fone, que na época era isso há muitos anos, né? Gramofone, não sei o quê, e a criança ficava ouvindo. E aí um dia a criança mordeu a mesa de som e ela começou a realmente ouvir o som através do dente. Olha que coisa doido. incrível. E depois de uns anos ele começou realmente a ouvir algum tipo de som e eles inventaram um aparelho auditivo. Um dos aparelhos, né? Não deve ser o principal. Mas eu achei esse caso fantástico. Eu falei, cara, olha o poder de uma mente. Sim, e tem inúmeros Napoleão Hill casos. traz muito isso, assim, do poder da mente, o tempo todo. Sim. E aí, trazendo para o mundo real das pessoas, como trazer isso? Como usar isso? Trabalhando a sua. Perfeito, né? Perfeito. Então, não é dos outros, é a sua. Foque em desenvolver sua mentalidade. Larga isso aqui antes de dormir. Tem gente que usa isso aqui até o olho de fechar o olho. Eu não. Isso aqui é um excesso de dopamina. Barata. Dopamina barata. Exatamente. Dopamina boa, mas eu tô bom. consumindo conteúdo. É informação. Você tá bombardeando sua mente. Esse negócio de consumir conteúdo hoje em dia é desculpa. Você precisa relaxar antes de dormir. Então, larga isso. Vai ler um livro, vai descansar. Pelo menos meia hora antes de dormir. Se você acha muito difícil, começa com 10 minutos. Vai aumentando. Outra coisa, o Michael ensinou isso pra gente agora na mentoria, na aula. Ele deu uma aula só sobre isso, pra ver como é importante. Coloca carregar isso em outro cômodo. Porque mesmo que esteja carregando no seu quarto, somente vai falar, e se chegou uma mensagem? Eu faço também, eu boto só na sala. E se alguém falou? E você fica, por mais que você não tá usando, você tá pensando em usar.
Então eu já coloco carregar longe lá no banheiro e esqueço da vida. E eu acordo muito melhor. E outra coisa que eu faço também, que eu indico para as pessoas aprenderem, é a auto-hipnose. Então tem ferramentas na internet para aprender. Que o Michael ensinou isso também. Eu achei que na época eu falei, será? Que é você programar a hora que você quer acordar. Eu faço isso também. Napoleão Hill também, ele fala. Porque quando você Isso programa, funciona muito. é bizarro. Cara, pra mim é bizarro. Teve uma época que eu comecei a falar que eu queria acordar pra fazer uma oração às 3 da manhã. Eu acordava. Não precisava nada. 3 horas da manhã eu tava de pé. É um navio que é controlável. A máquina. Eu ficava assim, de boa. Eu não tinha nem coragem de contar isso pra ninguém, porque eu achava que ninguém ia acreditar, sabe? Só em quem realmente entende do Mas assunto. eu ouvi do Michael e eu desconfiei. Falei, será? Eu li no livro do Napoleão Hill e eu fiz. E foi batata. Eu vou acordar a tal hora. Então hoje em dia eu nem uso mais despertador, não. Eu falo, eu vou acordar a tal hora e eu acordo. Todos os dias. Não é mais um dia. Sabe qual que é a maior vantagem disso? Quando você fala a hora que você vai acordar e você programa sua mente, eu faço usando o transe, que é mais assertivo ainda. A sua mente vai regular o ciclo do sono pra naquela hora você acordar bem. Cara, que legal. Eu quero fazer hipnoterapia, assim, de formação. É. Isso, quando o Joel falou lá atrás, eu falei, eu quero fazer essa formação de hipnoterapia, porque isso é muito bom. Pra usar até na gente mesmo, Na sabe? analogia do navio e do piloto, é um curso pra você aprender a ser piloto. Sim, da sua própria mente. Olha Exatamente. que fantástico. Aí você olha, Joel J, era Joel Moraes, virou Joel J. Thiago Nigro virou o CEO do Grupo Primo. Ou seja, o que eles têm diferente? Eles desbloquearam a mente deles. Sim. E tantos outros. Ah, por que todo hipnoterapeuta não são eles? Porque a gente também precisa se tratar. E a gente tem várias camadas, né? Várias camadas. Todos nós temos várias camadas. Isso eu aprendi com o Pablo também. Você desbloqueia uma camada, tem uma outra. É uma cebola. Pois é. Eu já fiz umas 4 terapias com hipnoterapia. E eu já tô com mais 2 que eu descobri. Porque vai desbloqueando as Eu camadas. falei, gente, olha isso. Toda vez que E aí a importância do autoconhecimento de você olhar pra dentro. Toda vez que algo me incomoda, me causa um desconforto, você falou alguma coisa, me irritou, por que isso me irritou? Da onde vem? Preciso tratar. Ah, eu não consigo fazer alguma coisa que era pra eu fazer. Por quê? Porque eu não me sinto merecedor? Tem que tratar. Eu vejo assim, de fora, é porque a gente realmente normaliza muito os resultados ruins, como eu falei, a ansiedade, o problema. A gente tá acostumado como brasileiro a falar, não, tá tudo bem, todo mundo tá passando por isso, e assim mesmo. Tá todo mundo devendo, tá todo mundo com insônia. Tipo assim, é um campeonato de quem... Conversa com pessoas aleatórias. Campeonato de quem... Que tá pior. Tá pior. Quem dorme menos, quem não sei o quê, quem tá com mais dívida. Como se fosse muito normal, muito natural estar nesses estados de não abundância. E isso eu acessei quando eu fiz o método CIS de Paulo Vieira, que ele fala muito de você equilibrar todas as áreas da vida. Realmente, de você ter uma vida abundante em todas, não é só em uma. Se ele fala muito sobre se tá em não conformidade, tá disfuncional. Ele fala muito disso. Tipo, não tá conforme, é disfunção. Isso é disfunção, não tem como normalizar. Então a gente tem que começar a estudar essas coisas, né? Sim, e as pessoas não focam nisso. Elas sabem que vai dar resultado. A mente não quer focar porque não quer mudar. Aí a pessoa fala assim, às vezes não é minha prioridade agora, não tenho dinheiro. E aí, final de semana, ela tá enchendo a cara, comprando combos, comida, procurando... Pornografia, consumindo coisa aleatória. E ela acha que o final de semana vai resolver a vida dela. Quando chega segunda-feira, ela tá com todos os problemas de novo. E por muitas vezes eles vão acumulando, igual você falou. Vai enchendo, vai transbordando. E é um ciclo, né? Como você falou. É um ciclo. Eu acho engraçado algumas pessoas chegando pra mim agora. Ano que vem eu vou começar. Ano que vem eu vou começar. Escuto muito isso também. Eu falo assim... Ano que vem eu vou fazer podcast. Ano que vem eu vou fazer não sei o que. Eu fico, tá. Aí eu pergunto, se você, sei lá, derramei café na minha camiseta, eu vou jogar mais café? Eu falo assim, não, já que já sujou, vou deixar assim mesmo. Derrubei o negócio. Já que eu derrubei, vou derrubar tudo mesmo. Você vai deixando as coisas acumularem assim? Ano que vem eu junto? Ou você... Por que na sua vida emocional mas você faz muita isso? gente faz isso com tudo também, não só com a vida emocional, mas deixa pra resolver ano que vem mesmo. A gente vive dezembro como um grande carnaval, eu acho. As pessoas não se priorizam. Sim. O que eu mais vejo é falta de amor próprio. Sabe o que eu queria te perguntar? Você não fica com vontade de hipnotizar todo mundo? Tem. Sabe aquela coisa assim, cara, você tem problema que eu queria ver, vem aqui, por favor, deixa eu te ajudar. Tem que, tipo, se segurar pra não ser o chato do rolê, tipo, você tá precisando de tal coisa. Tem 2 coisas que eu tive que me tratar até pra me segurar até. Primeiro, não tente mudar as pessoas que não querem mudar. Ai, perfeito. Cada um tá na sua fase. Eu já tive a minha fase também. Eu nem sempre fui assim. Respeito o livre-arbítrio do outro. Mas é difícil, né? Porque você vê que a pessoa tem um potencial danado e ela tá travada em, às vezes, uma coisa que ela tá tão agarrada e é tão simples. Sim. E tá fazendo tão mal pra ela. Pois é. E ela tá sofrendo. Tão agarrado ao ruim. E você fala assim, se você mudasse isso, sua vida mudava inteira.
Vou te dar um exemplo. Eu nem sou da terapia, mas vejo pessoas muito agarradas aos remédios. A vários Sim. remédios. Eu fico, cara, por que essa pessoa não tenta entender? Um pouquinho. Não tô falando de tirar todos os remédios, mas entender um pouquinho por que de se matar tomando tanto remédio. Eu fico, cara, por que não Que é o busca alívio ajuda, não busca imediato. terapia, não busca atividade física, não busca... Eu fico catequizando as pessoas pra buscar terapia, assim. É. O Rafa, então, era um que todo mundo... Eu nunca nem fiz nenhuma sessão. Mas quando a pessoa compartilha comigo que ela tem um problema, eu falo, procura o Rafa. Porque eu fico pensando assim, cara, faz alguma coisa Sim. que você nunca fez. Busca uma terapia que você nunca buscou, porque isso vai te trazer outro resultado, né? Exatamente. Não adianta querer resultado diferente fazendo as mesmas As coisas. mesmas coisas. O que é o remédio? A garrafa transbordando, sintoma. O remédio é a tampa. Ah, boa. Ele tampa, você para de sentir água derramando, mas tá cheio ainda. E tá vazando E também, continua né? enchendo. Só que, e aí você toma um remédio porque tá vazando pra ansiedade. Aí daqui a pouco você começa a ter insônia. Aí você toma um remédio pra dormir. Aí no dia você tem muito sono, você toma um remédio Pra acordar. pra acordar. Aí daqui a pouco você tá com a pressão alta de tanto remédio que você tá tomando. Aí você toma remédio pra pressão. Você vai virando uma bomba. Tá vendo que isso aqui tá pressionando isso aqui e as tampas estão trancando. Aonde isso estoura? Pra dentro. Doenças físicas. Aí daqui a pouco você desenvolve... O corpo fala. Se você não tá ouvindo o que ele tá falando emocionalmente, ele vai dar um jeito de te mostrar. Tem uma coisa errada aqui. Pelo amor de Deus, olha pra isso. Aí muita gente desenvolve um tumor, desenvolve uma psoríase, uma doença física, porque você não olhou porque o corpo tava falando desde o início. E ele tá gritando já. A doença física já é um grito de socorro. O tumor é muito emocional. Já tem provas, já tem estudos disso, né? A medicina germânica, estudos comprovam, veio do câncer, né? Então, escuta o que o seu corpo tá falando. Não para de se dopar. Não tô falando pra você largar todos os remédios. Sim. Mas antes de começar, procura a causa. Procura onde essa abelha entrou na sala. Vê se não acha a saída primeiro, antes de começar. Eu vou guardar esse exemplo da abelha, não vou esquecer. Ó, a gente tá indo pro finalzinho. Eu queria te perguntar, como é que o nosso público aqui maior são empreendedores, empresários? Sim. Como é que eles podem se beneficiar da hipnoterapia, sabe? Eu penso muito nisso porque tem gente que às vezes não quer olhar para o crescimento ou não quer entender mais sobre negócios ou acha que aqueles ambientes não são para ela. E eu fico pensando assim, muita coisa é de crença, né? E que a gente poderia realmente ir destravando. Mas eu queria saber o teu olhar para os empresários. Como é que as pessoas podem se beneficiar com a hipnoterapia? Diversas formas. Diversas formas, porque tudo é crença, tudo vem da mente, a gente é emocional. No Brasil, a gente aprende desde cedo que dinheiro é ruim. É verdade. Dinheiro é a origem de todos os males. Empreender é difícil demais. Ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, meu filho. Duro. Se você não estudar muito, você não vai ganhar dinheiro. E aí você vê os pais brigando por causa de dinheiro. Eu tive isso, né? Não brigando, mas meu pai ficava 20 dias fora por causa de dinheiro. Minha mãe falava, papai tá ganhando dinheiro. Ela queria me... Mas o que a criança entende? Dinheiro tira meu pai de casa. Não é bom. Isso não é Afasta. bacana. Então, o dinheiro é ruim. E a mente aprendeu isso, ela vai te proteger disso. E é uma crença coletiva no Brasil. Então, se você vê hoje, por exemplo, um homem começa a prosperar muito rápido, você já pensa alguma coisa ruim sobre ele. Tá roubando, tá desviando, tá mexendo com coisa errada. Uma mulher começa a postar viagem na Europa. Você não pensa, pô, essa mulher empreendeu, o que ela fez? Ah, essa mulher virou mulher do job, que o pessoal fala. A nossa mente, naturalmente, ela vai associar uma coisa ruim. Por quê? Por que você não vai lá e pergunta o que ela tá empreendendo? Qual negócio será que ela fez? Será que ela bombou? Como faz? Como pode aprender? Como pode modelar? Exatamente. E eu tinha muito isso, né? Eu lembro que quando eu comecei nessa jornada, eu fui numa academia famosa, que é bem conceituada, né? High ticket. Eu falei, eu preciso estar num ambiente que me puxe pra cima. Eu preciso estar onde os bons querem estar. Se você é a pessoa mais inteligente da sua roda, mais próspera da sua roda, sai dela. Você tá diminuindo seu tamanho pra caber. Procure estar em um ambiente que as pessoas te puxam pra cima. Por que as pessoas às vezes não conseguem sair, amigo, dessa roda? Ego. Elas querem um carinho no ego. Eu sou a pessoa mais importante. Eu sou a pessoa mais influente. Eu sou a pessoa de mais sucesso. Ego. A pessoa não consegue se ver inferior, vulnerável, querendo aprender, querendo, né, estar com pessoas maiores que ela. E aí ela precisa olhar pra dentro, porque, de novo, falta alguma coisa, tem algum bloqueio aqui, que ela tá fazendo aquilo pra satisfazer. Né? De novo, a pessoa não tá fazendo aquilo por mal. Sim. A mente dela aprendeu isso em algum lugar. Perfeito. Então, eu lembro que eu entrei nessa academia e eu comecei a julgar. Eu falei, as pessoas, tudo nariz em pé, tudo patricinha, tudo metido. Eu falei, peraí,
Eu não conheço ninguém aqui, por que eu tô falando isso deles? Porque o cara chegou num Porsche, eu falei, mas eu não quero ter um Porsche um dia? Eu vou ser uma pessoa ruim porque eu tenho um Porsche? Não, eu sou uma pessoa boa, não vai mudar minha essência. Por que eu acho que mudou dele? Eu tenho que aprender com esse cara, eu não tenho que julgar ele. Mas, naturalmente, eu já faço esse exercício mental. Sim. Mas, mesmo assim, eu tenho, às vezes, os insights do inconsciente coletivo. Perfeito. Mas as pessoas que não olham pra isso. É como uma hipnose coletiva, então, né? É. Que é isso que o jornal faz com a gente, o filme faz com a gente, Exatamente. você deu exemplo, a novela faz com a gente. Tudo que a gente cresceu aprendendo É uma hipnose coletiva. é uma hipnose coletiva. Então, racismo, que a mulher é fraca. Sim. A gente vai trabalhando no amadurecimento isso. Mas a gente cresce com crenças negativas sobre tudo. Sobre dinheiro, sobre as pessoas, sobre as mulheres, sobre os negros, sobre os gordos. Tudo que essas minorias que são trabalhadas, elas foram trabalhadas pela sociedade. E por mais que hoje tenha uma corrente querendo quebrar isso, e às vezes a gente vai até para outro extremo, algumas pessoas, a gente tem que trazer esse amadurecimento porque a gente quer crescer. Então, o financeiro é muito isso. Então, você empresário tem que olhar para dentro e falar assim, o que me repele do dinheiro? Qual crença minha que me repele do dinheiro, de crescer? Né? E aquele exercício, o que a pessoa lá de cima tem que me dá Um incômodo. um incômodo? Que bate aqui. Olha pra isso, ali tá a sua trava, é ali seu limite. Quando você tratar isso, você vai fluir, porque isso tá te impedindo de chegar no próximo nível. O que a pessoa do próximo nível tem que me incomoda? Ah, eu acho que ela é muito metida. Será que ela é muito metida ou você tá com crença sobre isso? Né? Então a mente racional, ela vai buscar desculpas pra você não mudar o padrão. Só que toda vez que você tiver uma desculpa que você vê que é muito racional, olha pra isso. Não é a verdade. A verdade, a sua mente não vai falar que eu tenho medo de falar em público porque eu senti uma falta de amor pros meus pais. Uma desculpa racional e tem que olhar pra isso. Uma desculpa racional, gostei dessa. É a mente racional querendo matar a questão. Quando a gente troca diversos terapeutas, é muito engraçado, porque é muito bom ter amigo terapeuta por isso. A gente vai conversando, ela fala, não, eu não posso fazer isso. Uma amiga minha, né? Eu tava falando pra ela se abrir pra relacionamento, tinha um cara bacana e tal. Ela, não posso agora, eu tô muito focado no meu trabalho, porque eu tenho esse projeto, porque eu tenho isso, tenho isso. Aí tu já vem... Eu falei, vamos lá, Desculpa fulana. racional. Não, eu já faço ela pensar, né? Exercício, rápido. Tudo que você me falou é racional ou emocional? Ela, racional. Eu falei, nossa mente é mais racional ou emocional? 95% é o quê? Emocional. Ela, emocional. Eu falei, então tudo isso que você me falou é verdade ou somente tá usando isso porque você tá com medo de se envolver e se machucar de novo, igual você se machucou no último relacionamento? Ela, acho que você virou uma chave minha, eu preciso olhar pra isso. Sabe, a gente, preciso de amigos terapeutas. a gente não percebe, mas a nossa mente, ela vai dar desculpa perfeita. Sim, e muitas vezes ela vai usar coisas éticas. Ah, eu não posso fazer atividade física, eu tenho que ficar com meu filho. Coisa mais ética, mais lindo. Que lindo você tem que ficar com seu filho. Mas tem gente que tem 3 filhos e treina às 5 horas da manhã, vai com o filho mesmo, já ensina o filho o hábito ali de ambiente de cuidar de si. Mas você não pode porque você tem que cuidar do seu único filho que tem babá. Sabe? Será que é isso mesmo? Ou será que você tem uma crença sobre cuidar do corpo? Ah, eu não posso me envolver porque tenho que cuidar do meu trabalho. Pessoa que é workaholic. Tá fugindo do quê? Tá fugindo do Guto Galamba, me lembrei de uma frase que ele fala que eu amo, que não justifica o que te piora. Exatamente. Porque isso realmente tá... Aí, nesse lugar tá a chave mesmo. Não justifica. Nunca justifique. Isso aí é ciência também. Quando você justifica alguma coisa... Chegou atrasado. Ah, eu cheguei atrasado por causa do trânsito. Quando você justifica, você fecha um ciclo na sua mente. Que tá tudo ok fazer isso? Exatamente. É isso? Então, a próxima vez que você puder chegar atrasado... Você vai chegar. Somente tá tudo bem. Eu já tenho a resposta. Nossa, não dói. Justifica o que você quer manter na sua vida. Justifica as coisas boas. Eu tô aqui nesse podcast porque eu quero crescer profissionalmente. Justifica. A sua mente vai fechar o ciclo e ela vai reforçar a crença. Agora, você fez errado, não pede desculpa, não. Só pede desculpa, quer dizer, não justifica. Desculpa o atraso. Vamos começar? É isso. Nossa, adorei. Você não deixa aquele negócio aberto pra sua mente se incomodar com aquilo. Sim. E aí você sai do lugar. Exatamente. Não repetir mais aquilo. Porque tudo que dói a mente não quer repetir. Então... A gente tem que terminar. Queria bem que você deixasse 2 redes, deixasse... antes de a gente terminar. Qual o teu maior sonho com o teu futuro profissional, assim? Você quer o quê? Onde você olha? Então... Você. Eu falo sempre sonho, a gente não tem que saber como. Se você sabe o como, é uma meta. Verdade. Então, o meu sonho é um dia ter o meu instituto, um lugar assim, no meio da natureza. Eu já visualizei ele na minha mente, em eu quero ir hipnose. lá. Tô visualizando você falando. Com uma imersão em que a pessoa entra e trabalha corpo, mente e espírito. Então, com práticas do corpo, seja yoga, atividade física, hipnoterapia, imersões assim, e espirituais junto pra pessoa ter uma virada de chave em poucos dias, que a pessoa entra uma pessoa e sai outra. Nossa, perfeito. Então, nada melhor que um lugar com contato com a natureza, em que gere cura, em que eu consiga ser tão próspero nesse ambiente que eu consiga até ter vagas para pessoas que não têm condição, trazendo benefício para a sociedade de uma forma
bem ampla que mesmo. lindo, que sonho lindo. O Meu, esse é o maior podcast do Brasil, me deu até vergonha de ter mas de ter um sonho tão assim, sem essa beleza toda, eu tô brincando. Mas que sonho lindo, de verdade, parabéns. Obrigado. Tenho certeza que eu vou viver pra ver esse Vai sonho. Vai estar lá. Com certeza mesmo, porque é muito bonito e todo mundo precisa participar disso. Muito bom, parabéns. Vão ter pessoas juntas nesse sonho e provavelmente você pode estar lá também. Eu quero. Fazendo a gravação do podcast no Instituto. Das pessoas que e aí a gente vai botar esse podcast aqui e vai falar assim, ó, lembra a primeira vez que a gente falou isso? A gente já tá decretando, eu vou ter isso no lugar. Decreta na sua mente o que você quer pro seu futuro. Não fica falando, eu quero. Decreta, eu vou ter. E você fala assim, eu vou estar lá, com o meu maior podcast. Eu vou. Vamos estar juntos. A partir do momento que você sente uma coisa, sua mente acredita. Se você começa a sentir muito isso e repetir muito isso, a mente não aceita incongruência. Ela não distingue o real do imaginário. Nossa, cheguei a arrepiar. Então, se você imagina e você realmente crê, a mente fala assim, é isso? E ela vai te levar até lá. Isso é pilotar a sua mente. É você programar ela porque você quer e não deixar ela a esmo aí, como um navio perdido no mar. Nós temos, infelizmente, muitas pessoas a esmo, né? E eu acredito que é um grande chamado, assim, de quem quer levar um conhecimento diferente para as pessoas. Pra falar assim, não, essa vida doida, assim, não é boa, não é normal, não. Não precisa ser assim. Não precisa. Não. A gente falou do sonho, mas eu queria muito que você deixasse, assim, pra gente finalizar mesmo. O que teu coração canta muito? Entendi que o estudo vai acontecer, tá? Mas que teu coração canta muito, muito. Canta muito? Sabe aquela coisa que ela chama, assim, que todos os dias? É sentir que a vida tá valendo a pena. Eu tenho uma coisa em mim que eu falo, eu sinto muitas coisas. Eu sinto muito amor em mim. E eu tinha muita crença sobre isso, sabe? A última imersão que eu fiz agora no Legacy, isso desbloqueou. Desbloqueou total, de eu poder mostrar isso pro mundo sem medo. Por ser homem, por ter aquela criação de homem, não chora, não esboça emoção. O que vão pensar? Se eu for muito amoroso com uma mulher, ela vai achar que eu tô dando em cima. Se eu for muito amoroso com um homem, ele vai achar, sei lá, que eu sou afeminado. Muito preocupado com o que os outros vão pensar. E nessa imersão teve uma dinâmica em que... Hipnose pura, né? O Michael fez uma hipnose em que vinha alguém, uma luz, alguma coisa, dependendo da crença, e ia te falar o porquê do seu legado, de você deixar qual a importância. E ele falou pra mim assim... Você veio reparar muita dor que você já causou em vidas passadas, coisas assim, uma mensagem meio simbólica. Por isso você tem tanto amor e você sente tanto amor. Entregue isso. Não ligue porque as pessoas vão pensar, porque quem te julgar é quem mais precisa. Isso bateu em mim tão forte. Nossa, que lindo você falar isso. Lindo. Mas isso me desarmou de um jeito. Eu falei, gente, é isso. Tipo, foda o que vão pensar. Essas pessoas estão precisando disso. Deixa eu ser eu mesmo, deixa a minha criança aflorar e ela ser quem eu quero ser. E eu tô nesse processo. E isso me move. E quando eu tô atendendo, eu sinto isso. Eu sinto isso muito forte. Quando eu tô ali, eu falo assim, você não cansa de atender 2, 3 pessoas, você ouve os problemas das pessoas. Cara, eu não canso, eu saio num êxtase daquilo, tipo, eu quero atender mais, vem a próxima já, tipo, porque é tão lindo, tão transformador você ver a pessoa ali naquele estado. Pô, hoje eu atendi minha tia, foi tão poderoso, ela lá se emocionando. Ela tem uma doença física, herpes zoster, ela não conseguia se desviar, se liberar da dor daquilo, convivia com aquilo, procurou tudo que é médico. E hoje ela falando, quase não sinto mais, ela tá toda espiritualizada que ela não era, ela tá buscando. Eu já chegou lá falando mantra, minha tia não era nada disso. Eu falo assim, uau. Ai, que caso lindo! É muito legal. E tem inúmeros casos, até que eu gostaria de contar aqui, nem vai dar tempo. Eu sei, mas é muito maravilhoso. Parabéns, tá? Sucesso. Obrigado. Deus abençoe demais seu trabalho, seu legado, seus sonhos, seus grandes sonhos. Amém, eu recebo. Com todo o meu coração. E obrigado pelo privilégio de estar aqui nesse bate-papo. Nossa, obrigado eu. Você não sabe como você daqui melhor do que eu cheguei. 3 vezes melhor do que eu cheguei aqui. Que grande dia. Tô apaixonada pela hipnoterapia, de verdade. Estamos te esperando. Eu, o Rafa, todo mundo. Vou fazer parte desse time. Deixa, por favor, sua rede social, como é que o pessoal te encontra, como é que o pessoal pode acessar você, né? Fazer o contato. Como é que pode ser esse primeiro momento? O principal contato é o Instagram mesmo. Hoje, né? É LucianBP09. LucianBP09. Que é Lucian Balim Picolin, né? Bola Pato 09. E no telefone, no WhatsApp também, né? Que vai cair direto na minha secretária, que é 55999480909. Que também é um 09 que me segue pra onde eu vou. Inclusive, você chegou aqui 19. O 9 te segue mesmo. Me segue mesmo. Horas
gravada. Há anos que eu vejo esse 9 na minha vida. Sou 9 de abril de 90. E tem um simbolismo por trás, eu fui buscar também. Tem muito a ver com o meu propósito. Parabéns, tá? Obrigada Obrigado. por esse momento. Obrigada mesmo. Tô muito feliz e muito grata. Eu também. Eu recebo feedback de pessoas que falaram que sentiram tanta coisa boa ao gravar o podcast, mas eu tô falando de sentir mesmo de dar mais tesão, de dar mais paixão, Sim. de querer colocar mais ainda a voz no mundo, de querer gravar mais conteúdo ainda. É isso. Eu espero tanto que você sinta isso. É meu Eu já tô desejo, sentindo assim. isso já. Tipo assim, que é tão bom falar do trabalho, e as pessoas precisam tanto realmente do conteúdo, desse Sim. conteúdo de valor. Eu falo sobre isso, a internet tem muito conteúdo sim, mas tem muita bobagem. A gente precisa muito de conteúdo de valor, porque eu fui transformada por um conteúdo. Um corte do Pablo Marçal chegou pra mim e virou uma chave mesmo. Foi a primeira, né? Eu fui virando várias, mas virou uma chave. E eu Posso virar mais acredito uma chave agora que você me deu um outro Por insight? favor. Pra você, muita gente tem esse medo de fazer conteúdo. Quem tá começando, que Sim, nem... muito medo. Você acha que às vezes você não tem nada pra entregar. A pessoa fala, não tô pronto ainda. Tinha uma paciente que me falou isso e por isso que eu lembrei. Eu preciso fazer mais um curso. Ela já é especialista, já é Às vezes o que você tem não se compara com quem já tá na frente. Pensa o que você sabe hoje e pensa na pessoa que você era 5 anos atrás. Se ela soubesse o que você sabe hoje, não teria valor? E como é que essa pessoa estaria, né? Não teria valor você ensinar o que você já aprendeu pra ela? Pois então, tem pessoas que são a sua versão de 5 anos atrás que estão precisando ouvir o que você já aprendeu. Independente do que for, você tem alguma coisa pra ensinar. Então, como você falou, a internet tá cheio de lixo. Tá precisando que as pessoas tragam a sua mensagem de dentro. Você já passou alguma experiência difícil, você já passou algum aprendizado difícil, você tem algo pra ensinar. Ensina. Logo, agora. Transborda na vida das pessoas Começa. que você cresce. É aí que você cresce, aí você ganha. Quando você transborda, você se enche. Isso é amor, é isso que Jesus ensinou também. É uma coisa incrível. Quanto mais você dá, mais você recebe. Não necessariamente da mesma pessoa, da mesma fonte. Mas é incrível. Quando você trata uma pessoa com amor, daqui a pouco vem um estranho, te trata com amor, você fala, uau, É isso. maravilhoso. E quando a gente tá com a mente atenta, a gente vê esses sinais o tempo todo, né? A gente vê Deus em tudo, vê amor em tudo. A vida muda, a vida fica mais leve. Por isso que a gente falou, a vida não precisa ser dolorosa, a vida é maravilhosa. É sim, precisa ter essa clareza. Obrigada, amigo. Sucesso, Obrigado, tá? irmão. Deus te abençoe Sucesso pra muito. nós. Gente, eu amei esse episódio. Eu espero também que você tenha amado. Espero que você tenha pego os seus insights pessoais, que você vire suas chaves também. Vê de novo, ouve de novo, bota aí 1.5. Ouve de novo, faz as suas anotações. Eu acredito muito que, às vezes, a gente acessa um conteúdo, mas tem uma palavra ou uma frase que faz a gente realmente, tipo, sabe, destravar uma coisa e falar, cara, eu preciso olhar isso aqui. Então, tem várias coisas que a gente foi deixando aqui que eu tenho certeza que vai fazer sentido pra você. Obrigada você que me acompanha aí. Eu tô muito feliz já nessa casinha. Deixa seu like aí, deixa seu comentário aí pra gente também do que você achou desse episódio, se você gostou, o que te impactou. Volta aqui pra dar seu depoimento. A gente realmente quer gerar um conteúdo de muito valor pra sua vida. Muito obrigada, tá? Dúvidas também, se tiverem. Por favor, chama a gente, manda no Instagram. A gente tá aqui pra servir, de verdade. Obrigada. Demais, obrigado a eu por esse papo. Eu acho que se deixasse eu ficaria aqui conversando com você Eu também. 2, 3 horas. A gente tá aqui no Nova Podcast, nesse episódio incrível, essa casa linda e super à vontade. E te Muito convido bem a recebidos. gravar seu conteúdo também. É. Beijo. Fica com Deus, tá, gente? Até a próxima. Beijo.